Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um dia de reunião do NEP Ceará, NEP CETA. E vamos iniciar o nosso estudo com a prece. Então, eu vou fazer a prece para a gente se sintonizar. Então, Senhor Deus, que possamos, nesse momento, acalmar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, agradecer por tudo que a gente recebe, por tudo que a gente é, agradecer as oportunidades, agradecer poder trabalhar, poder estudar. Inspira esse grupo para que possamos ser conduzidos a interpretações que nos façam melhores, que ajudem ao nosso progresso, ao progresso dos que estão ao nosso redor. Então, temos a agradecer por toda a assistência que a gente recebe, a todos os integrantes desse grupo, todos que se esforçam por entender, por viver o Evangelho, que possamos estar no caminho certo. Agradecemos por tudo e que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Tá com tipo uma zoadinha no fundo, assim como se fosse arranhando. É verdade, tô ouvindo também. Do Será meu? que Eu acho que é no teu. Bota no mudo aí pra eu ver, Larissa, se é no teu. É, justamente. Tu tá usando aquele. Ah, não tá não, porque tá aqui comigo, ó. Oi, Alice. Eu vou pegar então. Boa noite. Oi, Alice. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Oi, Acabamos de gente, começar. obrigada. Boa A gente noite. só fez a prece. Aí, a Larissa tá vindo aqui pegar um dispositivo. E eu vou entregar pra ela aqui. Pronto. Porque aí vai melhorar o áudio dela. Se vocês quiserem, no final eu tô com a musiquinha, tá? Aqui o teclado. Agora voltei a encontrar meu amigo. Ainda não consegui levá-lo para o Ceará. Vamos então. Vamos ver só se deu certo com Larissa. Quer dizer, vocês estão na Paraíba? Estamos agora na Paraíba. Ah, tá bom. A gente tá aqui há um tempão, porque é tudo remoto, né? Hoje aí a gente resolveu vir reencontrar a família. Que bom. A gente tá aqui desde quando, Larissa? Faz um tempo, né? Desde 23 de outubro. É. Pronto, melhorou seu áudio. Ainda tá um pouquinho um negocinho, mas tá bem melhor. Vamos então ler a passagem. Reler. Manda as ordens aí. Quem é que lê, Larissa? Pode ler, Ismael. Ok, então. João capítulo 1, versículos 43 a 51. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus quis sair para Galiléia. Encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, bem como os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Olha só. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael, que vinha até ele, e diz a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há malícia. Natanael lhe diz: de onde me conheces? Em resposta, disse-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, enquanto estavas sob a figueira, eu te vi. Respondeu-lhe Natanael: Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em resposta, disse-lhe Jesus: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que essas verás. E diz a ele: Amém, amém, eu vos digo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A tradução do Haroldo. Bom, a gente está quase terminando os elementos. O próximo elemento da vez seria Eu Te Vi, com Olívio. Como ele não está aqui, eu posso fazer uma reflexão, né, que eu tive agora enquanto Ismael estava lendo. Isso é Jesus que está falando, né? Eu te vi. Isso mostra a dupla vista que Jesus tinha. Ele conseguia, né, ter uma visão que para muitos isso espantava, né? Saber, Natanael pensou assim, Jesus sabia que eu estava lá exatamente naquela árvore, naquela figueira. Então, isso foi uma prova para Natanael que Jesus era o profeta esperado, enfim. Então, a gente estudou já em reuniões passadas sobre essa dupla vista, né, dessa visão espiritual que ele tinha. E sobre essa parte, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, tem alguns textos, eu compartilhei com vocês de ontem para hoje, alguns textos falando sobre interpretações, né? E alguns tocam nesse ponto. E uma dessas interpretações, deixa eu ver de quem é, me chamou a atenção. Foi aqui, de Caibar Schutel. Ele fala de ascensão espiritual e fala que espíritos como Jesus, eles, se você vê essa parte de subindo e descendo, né? Quem que faz isso são anjos, são espíritos evoluídos. E ele compara isso, né, com a montanha. E a gente vendo uma determinada montanha, quem conseguiria chegar ao topo tem uma visão maior do que aqueles que estão no pé da montanha, ou que estão subindo. Então, Jesus é como se fosse esse ser que conseguiu subir essa escada, conseguiu subir essa montanha e consegue ver com a maior clareza. Então, essas são as reflexões que eu faço sobre esse Eu Te Vi. Se vocês quiserem falar algo. Tu só me diz qual é a página do Parábolas de Vida Eterna? É Parábolas e Ensinos de Jesus. Aham. Bem. Você disse Parábolas de Vida Eterna, foi? Eu usei tanto esse livro. Mas é o Parábolas e Ensinos de Jesus mesmo. Capítulo 82. 82. Chama-se Ascensão Espiritual. Eu peguei num PDF. No livro mesmo, não tem assim. No que eu tenho na edição que eu tenho, não tem não o tem os números do capítulo. capítulo, né? Não, só tem as páginas. Mas o título é. Qual é? Ascensão Espiritual. Pronto, é página 312. 312. Pois é, a gente. Israel entrou e saiu. Eu já ia dizer boa noite, Israel. Acho que já ele entra de novo. É interessante que realmente o texto parece se referir a alguma demonstração de dupla vista do Cristo mesmo, né? De uma percepção que ele tinha, que o Natanael se impressionou, tanto que ele diz no final, por causa disso você acredita?
tem coisa ainda muito maior do que essa, muito mais grandiosa do que essa. Quer dizer, corroborando com muitas falas de Jesus que vem nesse sentido, né? Que essas coisas assim, aparentemente fantásticas, fenômenos sobrenaturais, que na verdade são naturais, a gente pode reproduzir. Tanto é que os discípulos reproduziram quase todos eles, E eu curas, fico inclusive. pensando assim, eu fico pensando assim, Ismael, sim, o que Natanael estaria fazendo embaixo dessa figueira, né? Que reflexões ele estaria fazendo embaixo dessa figueira que eram tão profundas, né? Porque eu acho que o Cristo, ele escolheria um momento para fazer essa recordação de Natanael, um momento muito especial, assim, da vida de Natanael, um momento em que era muito, assim, profundo, talvez um momento em que ele estivesse em sofrimento, ou então em profunda oração, e ele foi, o Cristo foi tocou nessa profundidade, né? Foi tanto que Natanael logo falou, né, que ele era o filho de Deus, então, porque era um momento, talvez, para ele, assim, não, talvez não, com certeza, um momento, assim, muito especial, assim. É verdade, Ruth, a gente até comentou sobre isso nas outras reuniões, como que estar sob a figueira, ao abrigo da figueira, tem um significado muito simbólico. Uhum. Primeiro que em relação à figueira, o Olívio e o Israel também trouxeram contribuições interessantes, que a figueira é utilizada muitas vezes no Evangelho para representar próprio Israel, a nação de Israel, né? Uhum. E a gente vê que Jesus chama ele Natanael, de verdadeiro Ele é israelita, né? israelita, né? Então, ele, como você falou, talvez ali essa referência à ligação dessa árvore, ou mesmo, como você falou, um momento de reflexão, de estudo. Alguns comentadores vão dizer isso, né? Talvez ele ali estivesse se referenciando a alguém como Natanael, que não era era uma pessoa que estava buscando na lei sinais do Messias, né? Era alguém que estava ali ligado na figueira, né? Tava ali junto da figueira, junto do tronco da figueira. Enfim, tem mais outra coisa, gente, que a gente discutiu semana passada sobre esse ponto. É bom a gente recordar e ver qual é esse símbolo, né? Ruth levantou bem essa questão. Também poderia ser algum momento específico da vida do Felipe relacionado a isso. De Mas o fato é que houve um encontro espiritual, ou não, mas muito provavelmente espiritual aqui pelo teor, que é falado, e, e Jesus remete a ele, né? Então eu já sabia, já lhe vi, já tenho te olhado, já lhe acompanho. É incrível, né? Como isso acontece várias vezes na Eita, Ismael, e caminhada do agora Cristo. eu acabei de pensar, né? Tudo que vocês falaram achei super interessante. E quando você falou esse eu já te vi, já que hoje a gente também já vai adentrar a parte moral, se der tempo, realmente eles já tinham se encontrado, né? Certamente esse convite foi feito na espiritualidade. Ambos já assumiram esse compromisso. Jesus já tinha se encontrado com Natanael. Esse eu já te vi se refere tanto a esse momento, né, da figueira que Jesus certamente foi um momento marcante para Natanael, mas também na espiritualidade.
Tem a questão da simbologia ali também, de Israel como sendo o povo escolhido, né? Dele representar esse verdadeiro povo escolhido, vamos dizer assim, naquela ansiedade de busca de encontrar o Messias, né? Dentro da leitura, vamos dizer assim, dos patriarcas, dos profetas, essa indicação do futuro Messias e aquele verdadeiro israelita, aquela verdadeira pessoa que busca esse Messias dentro da Torá judaica e também dentro do, que eu falo assim, de reconhecer o Cristo, né? Da busca verdadeira daquele israelita que quer encontrar esse Messias prometido, né? Mas acho que é isso. É verdade, é verdade. É uma busca sincera, né, Israel? Sincera. O E quanto que isso é. Pode falar. além daquela questão que a gente levantou, vamos dizer assim, dele ser filho de Davi, né? Também um representante como filho de Davi, ali o Cristo, e dentro eu diria assim, da própria estrutura, como é que fala, da família, Árvore genealógica. isso, da árvore genealógica, vamos dizer assim, o Cristo, ele reconhecendo nele esse verdadeiro Messias, né? E me perdi, me fugiu o que eu queria. Depois, se voltar, eu lembrar, eu Tran- falo. Tranquilo, meu querido. Acontece. Barulho Aconteceu aqui na comigo várias recepção, vezes. que me desconcentrei. Sim, sem problemas. Eu também esqueci de um negócio que eu ia comentar. Tamo junto, né? Deixa eu ver se eu Eu lembro. estava Pode falar. lembrando, lendo, né, os textos, eu acho que foi na Sabedoria do Evangelho que eu vi uma referência à questão da figueira. Ele relata que na simbologia de Adão e Eva, no Gênesis, as partes íntimas eram cobertas com folhas de figueira. E ele diz que Hum, seria uma analogia à cobertura moral, assim, o aspecto moral. Ele fala uma coisa assim parecida que ele diz com relação à questão da folha da figueira, que tem essa simbologia de uma cobertura assim, moral. muito bom, Ruth. É, a figueira realmente é uma planta muito referenciada. A gente até comentou. É uma árvore muito referenciada na Bíblia inteira. Várias vezes, né? A figueira o Jesus utiliza também, tem a parábola da figueira seca, né? E o que eu ia comentar sobre que Israel, se quiser me interromper, fica à vontade. Se lembrou? Não, pode continuar aí. Porque eu tinha feito aquela referência ali do verdadeiro israelita em relação a porque ele poderia falar o verdadeiro judeu, né? Um hebreu, né? Mas ele teve aquele dia que a gente comentou também, assim, a questão de israelita, que depois da conversão de Jacó, né? Para Israel, mesmo ele mostrando aquela artimanha, vamos dizer assim, dele substituir o irmão de progenitor, vamos dizer assim, o Cristo não quis, vamos dizer assim, talvez destacar em israelita em si, vamos dizer que ele não teria sido honesto, mas sim, mesmo em pessoas com... Deus escolhe pessoas também, assim, que está na ramificação de Davi para ser os seus herdeiros, mesmo não sendo perfeitos, né? Uhum. Usando de alguma artimanha para ser o primogênito, porque talvez ele almejava ser esse primogênito, que ele troca lá pelo bisado, né? E talvez também esse ponto de análise, eu falo assim, de ter escolhido Israel, falar do israelita em si, né? É isso aí que eu queria falar. Muito bom. Você fala com conhecimento de causa, porque você tem o seu nome, no seu nome essa mensagem. Olha, é interessante que
a gente estava falando dessa busca, né, do verdadeiro israelita pelo Messias, essa busca sincera, e como é fácil ser. Eu fiquei pensando em como tem ainda hoje judeus de diversas denominações não, mas ortodoxos ou mais Eles menos falam seis, radicais. às vezes. Tem dezenas, né? Dezenas de seitas, né? E, e, e aí a gente termina recaindo nessa busca por essa grande referência, ou nessa negação, que é comum a gente ver até hoje, né? De interpretar que Jesus, esse espírito encarnado, o carpinteiro, dentro da sua simplicidade, dentro do seu exemplo, não foi o Messias. Por dezenas de motivos que nós respeitamos, embora discordar, ou mesmo ir para o outro lado, que é o do engano, né? Que aí vai para aquele canto para aquela questão dos falsos profetas, né? Então a humanidade ela vai passeando por esses momentos de engano ou de negação, de confusão, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio nessa busca sincera. Eu acho que isso representa a figura de Natanael, essa busca sincera e equilibrada em encontrar a nossa grande referência da vida, né? Isso aqui a gente já, como o Larissa falou, a gente já está entrando na interpretação moral. Mas era isso que me veio à mente aqui. Não sei se faz sentido para vocês. Câmbio. Talvez, eu acho que essa característica do arquétipo humano mesmo, né? Dessa busca, vamos dizer assim, talvez de amadurecimento, que eu falo porque se a gente fazer um paralelo para a própria doutrina espírita e a divisão de pensamentos que a gente se encontra, às vezes, que alguns são mais como que dentro de uma ortodoxia, e alguns, vamos dizer assim, se apegam, vamos dizer assim, a venerar alguns médiums, né? Então, tem essas características dentro do próprio movimento em si, É até verdade. dentro da interpretação da própria codificação, essas adulterações que às vezes está acontecendo, e a análise que a gente está tendo, o bom senso, vamos dizer assim, de olhar se foi ou não foi, né? Então, imagine no povo judeu também, vamos dizer que aquele conhecimento que foi herdado milenar, né? Me parece uma coisa do humano, né? Da gente enquanto ser. Aí, em todas as dimensões, a gente fica nessa, Esses extremos, né, Ruth? nesses extremos de busca da verdade, ou então de negação da verdade, ou então de interpretações diferenciadas de um, uma vertente, seja ela qual for, e quando a gente fala da mensagem do Cristo, a gente vê que ela foi muito massacrada, deturpada, né? Imagine nós, assim, numa doutrina tão ainda jovem, né, como a doutrina espírita. E ainda nós engateando nessa coisa, né, de sermos ainda imperfeitos e ficarmos nessa gangorra, né, emocional, intelectual. É muito pertinente a gente trazer para o nosso meio. Oi, Elis, pode falar. O que mais me incomoda em toda essa discussão é que a gente se preocupa muito em provar assim, qual é a verdade, mas se esquece de viver a verdade. Então, quando a gente pensa em Jesus e vê a mensagem dele e a vida dele, você vê que tem coisas que elas são muito miúdas. E aí agora me recordo do Paulo na Casa do Caminho discutindo com os outros, porque queria acolher os gentios e toda aquela celeuma, né, em nome da verdade, mas era positivo, mas no fundo, ao final de tudo, eu acho que para mim que fica essa necessidade, especialmente hoje que a gente tem de viver Jesus, né? E eu acho que a gente está muito sedento disso. A gente se preocupa muito com o conhecimento, com o intelectual, com
corrigir o outro e dizer que o outro está errado e é menor. E aí, quando tem aqui no versículo 46, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, né? Então a gente taxa logo, rotula e diz, daí não saiu nada de bom. E de Nazaré saiu a luz do mundo, né? Então a gente precisa pensar nisso também. E tentar buscar nas nossas vidas em que a gente pode melhorar no sentido de viver Jesus, porque a gente ainda está muito distante disso. É verdade, Elis. Agora, se imagine um indivíduo um pouquinho antes falar assim, de Nazaré pode ser algo de bom, e Jesus vem e fala, eis um verdadeiro israelita, né? Dá uma vontade de virar um avestruz, não dá? A saída foi reconhecer ali o Filho de Deus, né? O Rei de Israel. Você vê que muda drasticamente, né? A É postura. mesmo. Gente, que bonito. Agora que Israel falou que eu tô percebendo. Natanael percebeu algo negativo, né, em Nazaré, enquanto que Jesus percebeu algo muito positivo em Natanael. Jesus Comunicação viu não as violenta. Isso. Exatamente. Ele já ensinava há tanto tempo, né, Liz? Jesus Foi. vê as potencialidades dele ali, né? E quase que ele fala, né? Assim como Kardec fala para nós, eis aí um indivíduo que esforça para domar as suas más inclinações. Perceber a virtude, né? Ele poderia ter reclamado de Natanael ali, né? Ele tá falando mal da minha cidade, mas ele percebeu a virtude. Isso é algo profundo, porque a gente, e desafiador para a gente de mudar, de redirecionar a forma que a gente enxerga o mundo e o outro. E eu falo isso para mim, principalmente, tá? Para todos nós, é desafiador. Porque muitas vezes aquilo que nos toca, justamente, toca Cristo, ele não tem mais visto. Tem que tocar em que dele? Em orgulho, vaidade, né? Daquilo que Natanael falou para ele. Ele simplesmente ele mostrou o mestre que ele é, né? Viu o que ele tem de bom, porque o mal não atinge ele, né? Jesus já percebeu que tudo que é característica que nos afetam ainda, que às vezes incomoda a postura como uma pessoa chega e às vezes nos afronta de repente, pode ser até com uma verdade, né? E às vezes nos afronta por conta ainda das nossas deficiências, talvez do nosso pieguismo, talvez da nossa imaturidade, mas aquele indivíduo mais centrado, vamos dizer assim, os verdadeiros mestres, eles são de falar muito pouco e falam o que é objetivo, falam sem ofender, sem constranger, né? E tira o máximo que você pode de você, né? Ele tenta extrair o que você tem de melhor. É isso, né? Pronto. E agora, Larissa, qual é o nosso próximo passo? É com Ruth, filho de Deus. Pronto. Você tá com o material que eu lhe encaminhei dela, né? Aí, na tela. Eita, Aliás, espera. Você me encaminhou por e-mail? foi. Ah, peraí. Será que eu mandei? Ah, eu Se botei. é fácil para você, você bota aí. Certo, aqui eu acabei de ver aqui que eu botei para encaminhar, mas eu esqueci de apertar em enviar. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui, eu mesmo compartilho. Pode ser, Ruth? Você tá com o microfone mudo, amiga. Pode? Pronto, vou colocar aqui a pesquisa que a Ruth fez. Acho que falta só isso para a gente encerrar, né, essa parte. Embora a gente, eu acho que hoje, pelo forma que a gente está encaminhando, a gente já adentra na interpretação moral e talvez até na próxima sexta dê para ir para um outro tema. Para finalizar, hoje a gente fala agora de Filho de Deus e Rei de Israel, que estão relacionados, né? Uhum. Então vamos lá.
A minha fonte de pesquisa. Vixe, não está dando para subir, ó. Peraí. Vamos começar do começo, né? Foi o Bíblia Online, né? O site. Eu não consigo pesquisar nesses outros. Filho de Deus. No Antigo Testamento, a qualificação Filho de Deus aparece em Gênesis 6:2, tendo sido essa expressão interpretada de diversos modos. Jovens proeminentes, anjos, os descendentes de Sete, os descendentes de Caim, e em Jó usa-se o título a respeito de anjos, e em Oséias 1:10, a respeito de Israel, usa-se o título a respeito de anjos, não, peraí, a respeito de anjos, e em Oséias, a respeito de Israel espiritual. Visto que Deus se revelou, fala-me Deus, peraí. Visto que Deus se revelou a si mesmo como Pai do povo de Israel, são chamados filhos de Deus os israelitas. As palavras do Salmo, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, são aplicadas a Jesus Cristo, em Atos 13:33. E em... Vala, cadê? Eu tirou. Aí. E em Hebreus, ai, ai. E eu cega, meu povo. E A gente peraí, ajuda. Hebreus, não, tá dando certo, tá dando certo. E 5:5. No Novo Testamento, as qualificações de filho de Deus ou de o filho são aplicadas a Jesus como títulos distintivos nos evangelhos sinóticos antes do nascimento do Cristo e pela voz divina no batismo e na transfiguração. Aí tem as citações, né? No nascimento do Cristo em Lucas 1:35, na transfiguração, Mateus 3:17, 17:5, em Marcos 1:11, 9:7, Lucas 3:22 e 9:35. E por Pedro, Mateus 16:16, pelos homens que viram os milagres, Mateus 14:33. Pelo espírito das trevas da tentação, em Mateus 4, 3,6 e Lucas 4, 3,9, pelos possessos, pelos sacerdotes e outros de um modo interrogativo, estando Cristo pregado na cruz, e pelo centurião. Eu não estou conseguindo subir aqui na minha tela, não sei por quê. Peraí, pronto. Cadê o centurião? Filho de Deus. Obrigada. E pelo centurião no Calvário. O quarto evangelho começa com o testemunho pessoal do autor para com o Filho de Deus. O próprio Cristo faz uso desse título, é mencionado pelos seus acusadores diante de Pilatos, e o autor do livro declara ser o seu fim promover a crença em Jesus como sendo Filho de Deus. Aí eles fazem as citações. Também, né? Nos Atos, somente aparece essa designação em 8:37 e 9:20. Nem a expressão Filho de Deus, nem a de Filho, aparecem nas epístolas aos Filipenses, aos Tessalonicenses, Timóteo, a Tito, a Filemon, de Tiago, a primeira de Pedro,
Fala-me Deus, não sai do canto, não. Peraí. Primeira de Pedro, Judas e João. Mas onde há referências ao Filho de Deus, se fala dele como tendo sido mandado por Deus e por ele não poupado, sendo manifestadamente declarado como seu filho, e como grande sumo sacerdote, tendo vindo à terra para destruir as obras do diabo, para dar vida eterna, para ser a propiciação pelos nossos pecados e o Salvador do mundo. Pronto. E o Salvador do mundo, e por meio dele procuramos a presença de Deus, a vitória sobre o mundo e a vida eterna. Pronto. Quase não sai, mas saiu. A gente vê que as citações, desde o Antigo Testamento, no próprio Novo Testamento, né, são inúmeras, né, como Filho de Deus, e em várias situações. É verdade. Aqui eu estava até buscando o contexto. No caso, a menção ao filho do homem, né? No último versículo, 35. Aí esse Filho do Homem, a gente vê, assim, eu acho que é a sabedoria do Evangelho. Ele fala muito, ou a sabedoria do Evangelho, sabedoria do Evangelho. Ele fala muito sobre essa questão do Filho do Homem. Uma observação é que nessa passagem aparece tanto o Filho de Deus, primeiramente, no versículo 49, e mais à frente, no versículo 51, aparece Filho do Homem. Esse Filho de Deus é o próprio Natanael falando, né? Dizendo, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E como o Ruth falou, em Sabedoria do Evangelho, o Pastorino vem dizer que Filho de Deus está relacionado com um enviado especial. E Rei de Israel está vinculado com o Messias aguardado. E nessa passagem que a gente está estudando, é a primeira vez que Jesus se atribui o título Filho do Homem. Filho do Homem. Exatamente. Que é como aquele que não mais encarna, né? Ele fala isso, né? No texto, o pastorino, que seria aquele que não encarnaria e veio à Terra. Seria isso, mais ou menos, assim, resumido. Nesse trecho em específico, né? Está inclusive naquele documento que eu compartilhei com você. Ele fala algo bem interessante também. Ele diz assim, que a expressão hebraica filho de exprime o possuidor da qualidade da palavra que se segue. Como, por exemplo, aí ele diz, filho da paz, significa o pacífico. Filho do estrangeiro, é o estrangeiro. Então, nessa interpretação, filho do homem significa o homem. Então, é aquele modelo, né, vamos dizer assim, de homem, de humanidade. É verdade, verdade. Inclusive, pelo que eu não sei se estou errado, Israel me corrija se eu estiver equivocado, essa expressão filho do homem é Ben Adam, filho de Adão. Então ele é o homem como se fosse... Adão é um projeto de homem e Jesus é a humanidade alcançando o seu grau de perfeição. É o grande modelo, é onde a gente tem que olhar e é como se fosse a grande referência, né? Por isso que é filho de Adão. Mas tá aqui. É uma criação,
É a criação chegando num grau de espírito puro, né? Não sei se é isso mesmo. Ó, Liz colocou, sim, Ben Adam. Diz que os judeus têm o hábito de falar muito assim para todo mundo. É Ben Adam, né? Ben Adam como se fosse, não diria um filho de Deus, filho do homem. É um Ben Adam. Ben Adam. Diz que eles relatam muito como se fosse o homem, ou do arquétipo, né? Também, eu não. Quer ver? Eu até não vou me adentrar para não falar besteira. Essa semana eu estava vendo uma palestra. Que é um rapaz que ele é judeu e e é espírita, né? Ele vem da família judaica e ele faz em paralelo com outro. Agora me fugiu o nome dele aqui na cabeça, o sobrenome dele. O Haroldo às vezes relata, ele é amigo do Haroldo, né? Então ele estava falando sobre, Ah, eu sei justamente quem ontem eu é. estava vendo uma palestra, essa expressão aí, Ben Adam, que estava como se fosse uma coisa comum de se falar entre os judeus, né? Eu não tenho certeza se é. Porque quando você vê falar aí, dá a entender que quando fala filho do homem, seria o homem Deus, ali, como se fosse filho de Deus, ou criação divina. Você é um Ben Adam, uma criação divina. Você é um ser humano, né? Como a questão da consciência em si, né? Entendi. Porque a gente é Também, feito à semelhança, né? A semelhança do divino, de Deus, né? verdade. Tem coisas interessantes aí. O nome é olha, eles colocou Mordecai, é o Álvaro Mordecai, é ele, né? É ele Exatamente. mesmo. Então, mais algum comentário sobre esse ponto? Eu achei interessante, que Clarissa complementou em relação a como se fosse um protótipo de perfeição, né, em relação a Adão, porque era a criação perfeita. E aí, um comentário não muito relevante, eu lembrei de um filme, se eu não me engano, eu não sei se o nome tem a ver com Noé, mas eu sei que o filme é sobre Noé. Mas que se vocês viram, vão lembrar. E aí, nesse filme, é interessante porque eles apresentam os descendentes de Adão como seres muito especiais, como seres de uma perfeição espiritual grande, e inclusive com faculdades mediúnicas e poderes especiais. E aí, sempre quando eles se encontram com os outros, que são descendentes de Caim, aí eles falam, né, que ali é o filho de Adão, né, ou o filho do homem, vamos dizer assim. Então, essa ideia do protótipo de perfeição é bem interessante, né? E no filme, a ideia que passa é que os descendentes de Caim perderam essa perfeição. Mas é só uma informação que não acrescenta muito, mas o filme vale a pena. Não, interessante, Elise. Eu não assisti esse filme, mas fiquei curioso agora em ver. Vamos em frente, então? Se eu achar, eu coloco lá no grupo, vou dar uma pesquisada. Mas tá na Netflix. Ótimo. Ah, tá. É o Ótimo. Noé? Eu acho que porque eu não tava lembrando o título. Mas acho que o título é É só isso. Noé. É aquele com o mesmo ator de Gladiador, E agora eu não lembro. que faz o papel de Noé. Aí tem Matusalém com aquele que é o Ah, mesmo ator. Isso. Que é o avô. eu Ator acho que eu vi. Então, eu com lembro até que Emma Watson. eles colocam uma referência a entidades, são, tem até um nomezinho, as entidades de pedra, assim, no início, é bem Isso. fantástico a parte inicial, assim, do filme, bem simbólica. Vou dar uma olhadinha nesse filme de novo, porque interessante, eu assisti sem prestar atenção nesses detalhes. Vamos agora em frente. Larissa separou. Ah, tem outro ponto ainda, né, Larissa? O Ou último não? ponto é sobre vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí
nos slides. Ismael, tira a apresentação, por favor. Eu Eu vou só ligar o ar-condicionado aqui. Tá. Eu vou compartilhar aqui com vocês só um comentário breve sobre. A gente vai adentrar mais quando a gente for para a parte espiritual. Mas, segundo Kinner, ele fala o seguinte, que a abertura dos céus indicava uma revelação maior. Aí, por exemplo, ele dá um exemplo aqui. As palavras de Jesus aludem a Gênesis 28:12. Jesus é o novo caminho entre o céu e a terra, a escada de Jacó, no qual os anjos subiam e desciam. A exemplo do velho Jacó, esse genuíno israelita, Natanael, receberia essa nova revelação. Então, Jesus, ele que seria esse novo caminho, ser enviado por Deus para nos mostrar, né, esse caminho da elevação. Quem chegou no cume desse caminho vai poder guiar de uma forma com maior segurança, vai poder ser o guia. Então, já trazendo para essa parte espiritual. Então, seria isso. Muito bom, Larissa. Interpretando aquele versículo final, né? Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Então é como se fosse uma ponte mesmo, né? De contato com o céu, o plano maior, o reino de Deus, e os anjos indo e descendo nessa conexão. E quem simbolicamente é o responsável, é a referência nessa ligação aí, porque ela é subindo e descendo sobre o filho do homem. É uma interpretação simbólica interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ele faz uma referência aqui a qual é? Ezequiel, Gênesis, aliás. Gênesis 28:12. Esse cara de Jacó, como a gente falou, Jacó depois se transforma em Israel, que aí se origina o nome israelita. Então essa relação aí pode ter realmente a ver com isso. No Esses final caras no final do Sim. capítulo do Sabedoria do Evangelho, né, que fala sobre esse nosso estudo, porque no final, né, ele também cita, né, essa questão, e ele diz assim, o intelecto que tem boa vontade e desejo sincero de evoluir cede sempre diante da realidade, vencido e convencido. Mas Jesus acrescenta que ele e os companheiros veriam o céu aberto, ou seja, penetrariam o segredo do reino dos céus, que se abriria para eles em seus corações, e nesse encontro, seus espíritos, os anjos de Deus, subiriam e desceriam em contatos sucessivos, iluminando o Filho do Homem, o espírito liberto totalmente das peias da matéria. Bem bonito. Essa interpretação de Pastorino também achei bem. E interessante a gente enxergar essas correlações, né? Porque eu estava até dando uma pesquisada aqui para relembrar sobre esse cara de Jacó, que é um simbolismo mesmo desse contato com o mundo, o reino de Deus, o céu, né? Simbolicamente. E aqui é colocado. A gente não fala às vezes, né, de Jesus como, ou escuta falar
Jesus como o médium de Deus, né? É ele que faz esse intercâmbio, né? Ele é responsável por essa ponte, por essa escada de Jacó, que é por ele que nós temos uma percepção maior da essência divina, né? De como a gente deve se portar, seguir como exemplo. Então, é uma forma simbólica de falar algo que a gente já aprende de uma outra forma dentro da doutrina espírita. Não sei Uhum. se ficou claro para Bom, vocês. e para nós, assim, que acreditamos, né, nesse intercâmbio espiritual, e que somos servidores de Jesus através da mediunidade, né, e estudamos para fazer isso bem, né, se ajudando e ajudando aqueles que precisam, né, nas comunicações, é, é, a gente percebe essa questão desse intercâmbio, né, que ele diz aqui, seus espíritos, anjos de Deus, subiriam e desceriam em contatos sucessivos, né, iluminando o Filho do Homem, o espírito liberto totalmente das peias da matéria. E essa questão da mediunidade é um exercício, né, para nós, para a gente ir se melhorando, uma grande oportunidade, né, da gente ir se melhorando, fazendo o bem, né, mas com uma consciência que esse bem, primeiro que a gente faz é para a gente mesmo, né, que é uma oportunidade da gente ir se melhorando através do que a gente escuta, do que a gente fala. É isso. Eu estava dando uma confirmada aqui que realmente a expressão médium de Deus está no livro A Gênese, no capítulo 15, que fala da superioridade da natureza de Jesus. Então, segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Aqui está Kardec, né? Kardec comenta nessa parte, né? Capítulo 15, onde? Capítulo 15, né? Os milagres do Evangelho, é superioridade da natureza de Jesus. Acho que já no item 2, se eu não me engano, aqui, se eu estiver. Ou é mais para frente. Enfim, só para esclarecer, né? Esse ponto. Larissa já colocou aí os textos, né, Larissa? Isso. Nós terminamos os elementos. Pesquisando no site do NEP Brasil, esses foram os textos que eu encontrei. E organizei nesse documento de Word que eu publiquei de ontem para hoje lá no grupo do WhatsApp. Todos os textos aqui estão lá, exceto o Céu e o Inferno, porque é o capítulo 3 e 8 inteiro. Porque a passagem menciona anjos, né? Então, ele coloca aqui as questões do livro dos Espíritos a respeito dos anjos. Tem a mensagem de Amélia, de Caio Bachuta, de Pastorina e de Miramei. Eu dei uma lida hoje. Se vocês acharem que nesses meia hora final a gente pode adentrar, a gente adentra. Caso não, a gente começa na próxima. Meia hora, eu acho que dá para a gente falar alguma coisa, né? Pode ser. Esse texto de Amélia Rodrigues é muito bonito. Eu destaquei alguns trechos dele. Eu vou mostrar para vocês, então, os trechos de Amélia Rodrigues, que eu achei interessante, e daí a gente discute com base neles.
Então, vamos lá. Bem, é um texto que fala não só do chamado de Filipe, de Natanael, mas do chamado também de André, de Pedro. Então, abrange todo esse contexto. O nome do texto é Sublime Encantamento, né? Isso. Uhum. Capítulo 4, Sublime Encantamento. Deixa eu vir aqui para cima. Vivendo com Jesus, capítulo 4. Bom, aí eu deixo aqui esse texto, né? Que ele, Jesus, havia elegido aquela região simples, de onde, por ironia, asseverava-se que nada de bom poderia sair. Seria, portanto, um paradoxo, porque os fatos iam demonstrar o equívoco desse comentário desairoso. É aquilo que a gente estava comentando, né? Justamente, acho que foi Elis que tocou nesse ponto. Justamente nessa região menosprezada foi da onde saiu aquele que iria ser o nosso modelo, guia, então que a gente pudesse julgar menos e viver mais, né, o Evangelho. Só para ilustrar, teve recentemente uma pessoa conhecida falou em referência a um outro companheiro, assim. Essa pessoa, ela é bem matuto, né? Bem rasteiro. Aí eu pensei, nossa, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Como que ainda existe, né? Preconceito relacionado à região de onde você é, ainda hoje. Nós que somos do Nordeste, a gente se sente um pouco quando sai daqui, Aham. mas aqui mesmo ainda há essa ainda ainda paira essa divisão, quando na verdade independe de onde você brota, de onde Deus planta você, de onde você deve germinar, independe, né, o seu caráter disso, questão geográfica. Enfim, mas é só porque eu nem ia falar isso, mas é porque foi muito recente e me lembrou bastante nesse momento essa fala. Como a gente ainda está tendo que ter cuidado com essa nuvem, né, de maledicência que às vezes a gente se encontra contaminado. Pois é, isso acontece não só com relação à região, mas há julgamentos e preconceitos com relação a muitas outras coisas, como a gente sabe, né? Eu lembro que eu estudava no colégio, que era quinta a oitava série, por exemplo. Aí toda vez que chegavam alunos novos, né, de quinta série, todas as séries acima bulinavam quem era da quinta série, chamando de pirralho. Aí eu era a pessoa da quinta série que ficava irritada com isso, as pessoas me chamando de pirralho. Aí a menina da sexta série dizia: quando você estiver em séries superiores, você vai fazer a mesma coisa. Mas eu nunca achei certo isso, né? E muitas vezes é o que acontece, as pessoas, quando saem daquela posição e vão para uma superior, acabam repetindo esse tipo de preconceito, né? Enfim, lembrei desse episódio. Então, Desculpa, dei uma respirada aqui grande. vamos continuar. Mas é bem. Eu sei que eu sei que é um assunto que às vezes baixa um pouco a vibração, mas é importante a gente pensar nisso, porque assim, a gente sabe que o espiritismo ele ainda não chegou forte na periferia, né? E aí trazendo um pouco para a doutrina, que é onde
no nosso espaço comum aqui hoje. Claro, tem outros espaços onde essas coisas acontecem, na academia, no trabalho e tal. Mas a gente precisa pensar muito sobre isso, se a gente quer mesmo fazer com que a doutrina se popularize. Porque, né, Fortaleza, por exemplo, né, basta você atravessar a cidade, você vai ter uma outra cidade, uma outra cultura, uma outra forma de falar, outra forma de se relacionar, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? E conviver com essas diferenças, né? E aí a gente volta de novo para o começo, né? Ver alguma coisa boa de Nazaré, né? E aí o Divaldo vai falar, através do Filomeno, que muitos espíritos que estão vindo do sistema de Sírios, apesar que tem muita gente que critica essa hipótese, mas Kardec fala sobre isso, né? Também um pouco, também na Revista Espírita, vão renascer em bairros periféricos, né? E aí eu acho que eles vão mudar um pouquinho as coisas. Né? É verdade, Elis. É verdade. Para pra pensar assim, que assim que alguém fala de onde é que é a pessoa, ou o bairro, ou a cidade, a gente já começa a julgar, né? É incrível, é algo já enraizado. E no meio espírita, como você falou, a gente precisa sublimar isso porque nós temos essa dificuldade, esse desafio, essa responsabilidade de, de tornar a doutrina mais acessível, né? E mais consoladora. Ela é uma doutrina consoladora, mas o seu movimento ainda termina patinando nessas questões. Mas é muito bom a gente refletir sobre isso, esse ponto. É que a gente vê também que é uma característica, vamos dizer assim, quando a gente é tocado a doutrina espírita, ou é para a questão do sofrimento em si, da dor, né? Ou do questionamento também, vamos dizer assim, quando a gente começa a ter, vamos dizer assim, evoluir também, não só do lado intelectual como moral, mas a partir do momento que a gente vai avançando no intelecto, a gente vai se questionando, né? Isso também é um movimento que traz a gente para dentro da doutrina espírita, dentro dessa análise aí, quando é pela razão, né? Não estou dizendo que a gente vai ver que num princípio a doutrina talvez atraísse mais pelo intelecto, né? Não sei hoje em dia, porque ela é muito disseminada e hoje em dia a gente tenta ser esse exemplo para arrastar através do exemplo, não para atingir essas outras classes, né? Porque às vezes no indivíduo de extrema dor, uma dor de perda, a gente vai ver que quando aquela doutrina ou aquela filosofia que ele abraça não consegue preencher esse vazio, ele vai em busca de outras perspectivas, né? Às vezes vai encontrar a doutrina espírita aí através de uma carta de consolo, de um ente querido que ele perdeu, né? Mas eu acho que é ainda, que nem eles diz, de não ter alcançado a periferia ainda. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que nem diz Ismael, né? Como sendo espírita através do nosso exemplo, ou a tentar alcançar, vamos dizer assim, esse nosso entorno aí. É isso aí. Larissa, dá só um zoom mais no texto. E aí pode partir para o próximo trecho que você. Pronto. Essa hora da fonte é que a gente descobre que já passou dos 30. Aí chega. E agora tá bom? Sim, melhorou. Pronto. O trecho é: não sabiam qual era a intenção dele, nem os recursos que possuía, nem sequer podiam identificar a que se referia, percebendo somente que era irresistível seu convite. Então, nesses episódios que Jesus está convidando, a gente não está vendo os discípulos ficarem cheios de perguntas e, como posso dizer, incertezas e inseguranças,
Tem até um conto de Humberto de Campos que vocês citaram bastante esse conto no cenário NEP Nordeste, que ele fica perguntando, e quem que vão ser os seus... Qual que vão ser os seus recursos? Quem que vai lhe ajudar? Eu esqueci quem é que faz isso. É o sacerdote Hanan, o Hannah, diálogo com Jesus, nos primeiros capítulos do livro Boa Nova, primeiras pregações. isso. A gente vê esses discípulos realmente confiando em Jesus, né? Confiando nessa proposta, arriscando mesmo e tendo Jesus, né, como alguém que eles realmente confiavam. Então, achei interessante isso. Se vocês tiverem algo para comentar, podem me interromper, sem problema nenhum. Eu estava lembrando do outro texto, do A Fruta Quando Madura, eu esqueci de quem que é, Miramês, né? Miramês. Ele faz essa analogia com o fruto maduro, aquele que está pronto, né? E você mal trisca que ele cai do pé, né? E Que ele diz que todos esses, eles estavam prontos, que eram frutas maduras, né? Que já estavam no ponto mesmo de cair para assimilar a mensagem e trilharem o processo, né, que eles trilharam, né, até a hora do martírio de quase todos, né, com exceção de João. isso mesmo, Ruth, bem lembrado fazer esse link com esse texto. E ele fala que tanto Felipe estava pronto, porque Felipe foi realmente instantâneo, como até o próprio Natanael. Porque basta Jesus ter dito que viu ele lá na figueira, que ele, na mesma hora, reconheceu, né? Jesus como o modelo a ser seguido, o guia a ser seguido. Uhum. É isso. E aí, a gente segue ou mais algum comentário? Tem mais algum trecho que você destacou? Tem. Vamos Então vamos. embora. Diz assim: pode-se asseverar que todos haviam sido escolhidos muito antes daqueles momentos e que somente aguardavam ser convocados, né? Realmente é aquilo que eu até já comentei mais cedo. Esse convite já tinha sido feito, estava tudo planejado, eles já eram frutos maduros. E nessa mesma linha diz assim, nessa mesma linha de raciocínio, trata-se de um grande risco abandonar tudo e seguir um estranho. Isso se realmente ele fosse um estranho, o que não tinha fundamento, porque todos experimentavam a sensação de o conhecerem, de o amarem, de lhe sentirem a ausência. Afinal, a vida na Terra é uma sucessão de riscos calculados ou não, de tentativas, de erros e de acertos. E aí eu marquei, além de colocar em verde, eu botei em negrito, porque eu lembrei de algo que eu e Ismael a gente está jogando muito, que é xadrez, né? Eu estou aprendendo a jogar xadrez. E em xadrez a gente tem que fazer decisões, tem riscos que a gente precisa correr. Às vezes aquele risco que a gente correu deu certo, às vezes não. E daí eu lembrei, né, do xadrez. A nossa vida é um jogo de xadrez, né? Tem coisas que realmente a gente vai precisar arriscar. E nesse caso, eles arriscaram, mas com confiança. Eles sabiam que eles conheciam já Jesus, eles tinham no íntimo dele essa certeza. Acho que toda criatura humana tem uma ligação com o Cristo. Ela só não. Muitos de nós ainda não identificaram essa ligação. Mas todos têm. Essa sensação, ela existe.
Tanto é que é isso que fascina todo mundo que encontra com Jesus, mesmo você vê os senadores, é, governadores da época do Cristo que o encontravam, o próprio Pilatos, o Herodes, quando o encontravam, eles foram, vamos dizer assim, intrigados por aquela figura, porque sentiram uma coisa diferente vindo dele, né? Mas o que eu queria compartilhar com vocês, não que eu tenha, mas eu me recordei agora falando dessa experiência emocional com Jesus, de um fato. Eu assisti o filme Paixão de Cristo, que é um filme até que eu acho muito violento. Hoje eu não reassistiria, mas eu passei por uma experiência interessante, porque eu fui assistir esse filme, ele foi lançado em 2004. Eu tinha 14 anos. Naquela época naquela época eu não me interessava por estudo do evangelho. Zero, zero. A gente fazia o evangelho em casa, tínhamos contato com a Bíblia, porque minha mãe, ela não permitia evangelho segundo o Espiritismo no evangelho, mas permitia a Bíblia. Então isso foi um mal que veio para o bem, porque aí eu comecei a ter contato com algumas passagens, mas eu não tinha nenhum interesse. E nesse dia eu fui assistir sozinho, fui no cinema. Eu sempre gostei muito de cinema, como vocês sabem. Fui assistir aos 14 anos A Paixão de Cristo, aquela versão do diretor Mel Gibson, que é em aramaico, né? Tudo em aramaico, o pessoal falando em aramaico. E é uma versão que se foca só nessa parte realmente da paixão, da crucificação. Tem aquele clima, né? Quem já viu sabe do que eu tô falando. E aí eu assisti esse filme, mas eu tive sabe aquelas explosões emocionais mesmo, assim, de choro, né? Assim, foi algo, não sei como dizer, tem uma palavrinha, né? Desafogou ali alguma emoção, alguma lembrança, algo que eu tinha em mim, assim, que eu assisti o filme. Naquela época você podia ficar e assistir novamente o filme na mesma sessão se você ficasse na sala. Aí eu assisti Paixão de Cristo uma vez e assisti outra vez logo em seguida. E também teve a mesma reação de um choro compulsivo, assim, eu sozinho no cinema aos 14. Isso ficou muito marcado na minha mente, assim. Não que tenha sido uma experiência transformadora, mas é algo que, assim, pelo menos despertou em mim, poxa, esse ser que eu não tô dando muita atenção, ele tem alguma coisa que despertou em mim, assim, esse cuidado com ele, assim. Muita gente que assiste Paixão de Cristo tem essa reação muito porque o sofrimento do Cristo nesse filme, ele é colocado de maneira muito crua, né? Então você fica tocado por aquilo também. Há mensagem, há cenas bonitas, há uma cena muito bonita dele na carpintaria, que ele lembrando dele junto com Maria, que é até uma cena que eu gosto de passar em algumas palestras, né? Ele tá sorrindo, ele tá brincando com Maria, fazendo lá uma mesa, né, de madeira, mas o filme tem um clima difícil, assim, né? É uma interpretação. Uma interpretação. A gente sabe que cada filme que fala do Cristo é uma interpretação da vida e da escritura, que já é uma interpretação da vida de Cristo, do exemplo dele. Então era isso que eu ia dizer, esse contato. Cada um tem uma história particular. Essa foi uma das minhas histórias em relação ao Evangelho. Acho que quem como nós aqui faz parte de INEP, pelo menos há tantos anos, assim, sente esse chamado, né, para o estudo do Evangelho, principalmente por alguma razão de sentimento, né? Senão a gente não ficaria, senão a gente não se vincularia. Se for só, até como a Elis falou, né? A Elis comentou bem. Se for só no intelecto, a gente fatalmente se desinteressa. Se há um vínculo de sentimento, é o que aconteceu com esses discípulos, né? Eles, naquele momento,
já sentiram esse chamado, esse sentimento, esse amor, essa compaixão, essa programação que já existia e tal. Gente, mas já virou uma palestra minha, né? Por favor, comentem alguma coisa. É, segue o jogo, então, câmbio. Quem quiser comentar, é só falar. Não. É interessante essa tua explanação aí, Ismael. E eu estava assim, vendo você falar assim, e lembrando essa questão da simbologia em si, entre árvores e frutos, qual o momento assim que desperta esse gatilho em nós, né? Às vezes assim, da gente ser tocado mesmo, né? Porque a gente sabe que tudo respeita um ciclo, né? Assim como a árvore mesmo, né? Desde da semente, o que ela passa até se tornar uma árvore frondosa. E eu estava pensando também nessa convulsão de pensamentos aí, tentando, é, vamos dizer assim, decifrar o que vinha de mensagem, até o que a gente está vivendo nesse momento, por exemplo, a questão da morte lá do Maradona, lá assim, você vê não assim, sendo negativo em relação a pessoa ter uma idolatria, mas a gente enxerga assim uma carência humana ainda, né? Porque a idolatria é por uma carência sentimental, alguma coisa que nos falta, a gente compensa com aquela questão do exagero na idolatria em si, né? Ao culto externo, né? Então a gente vai ver assim, todas essas questões que o mundo passa, a gente pensa, a gente não vai conseguir despertar em algum momento. Claro, todo mundo tem o seu tempo, né? Assim, talvez através da dor, que eu estava falando antes, ser chamado a esse despertar, né? Como que se fosse assim, todos fossem essa árvore frondosa capaz de dar fruto. Mas muitas das vezes a gente abre flor e a gente não é tocado por essa polinização. A nossa flor cai e não gera frutos. A gente sempre, vamos dizer assim, está perdendo floradas, né? Perdendo talvez oportunidades, mas num certo momento, né, a gente tocado, onde que essa flor, porque enquanto eu não puder ser fruto, eu posso ser exemplo também através da beleza da flor em si, né? Eu falo, a gente pode ensinar mesmo não sendo esse ser tão perfeito como a gente quer ser, né? Então, se hoje eu não sou fruto, eu posso ser flor, mesmo que volte e meia, né, eu caia e não frutifique, mas persistir em mostrar essa minha beleza também como flor, né, aquilo que eu tenho de melhor. E o momento que ela for verdadeiramente polinizada ou tocada, eu conseguir, vamos dizer assim, produzir esse fruto, é nesse tempo que eu acho que é de cada um, né? A gente vê, porque como a gente vai despertar? Através do nosso exemplo, né? Para ver se ela toca alguém que já está nesse ponto de ser tocada. Porque às vezes uma palavra que a gente fala pode dar esse start na pessoa e ela mudar. É isso aí. Até a escolha desses homens simples, né, que Jesus escolheu, eu acho que para mostrar hoje, 2021, para a gente, né, que se aqueles homens tão simples, né, foram capazes de se transformar, a gente sabe que eles têm toda uma história, né, por trás que foram preparados, né, mas esse símbolo desses homens simples ali, pescadores, homens do campo, né, cobradores de impostos, comerciantes, né, acho que se o Cristo, né, trouxe esse exemplo, é que para sempre a gente observe esse exemplo e a gente traga para a gente, né, dessa, assim, da capacidade, da luz que a gente tem dentro da gente, que faça brilhar, né? Ruth, e é justamente isso o último destaque que eu fiz do texto, né? Quando fala que esse grupo simples de galileus é que conseguiu mudar a história da humanidade, né? E ela fala assim, né, Amélia? Em breve a revolução iria começar e para tanto era necessário que se fortalecessem, que abandonassem
os velhos hábitos do egoísmo e passassem a viver em grupo, repartindo o pão e o teto, a alegria e a tristeza, a esperança e as dúvidas. E por aí vai. Eu achei isso tão interessante porque ela fala aqui da importância do trabalho coletivo. Tem uma série que eu e a gente está assistindo, que a gente terminou de assistir, que é justamente sobre xadrez, e por que que os soviéticos eles eram tão superiores aos americanos? Porque eles trabalhavam em grupo, eles se ajudavam, e os americanos muitas vezes trabalhavam cada um por si. Então, a importância de trabalhar em grupo para o projeto dar certo, né? Achei interessante. E de você trabalhar o seu interior, por isso que ele falou, abandonar os velhos hábitos e de viver em grupo, de trabalhar em grupo. Esses são os meus destaques, gente. Muito bom, muito bom. Nós já chegamos no nosso horário. Então, na próxima semana, como é que fica nosso encaminhamento? Há alguns textos ainda, Larissa, ou a gente já adentra no outro tema? Tem outros Lembrando que textos, mas a gente acabou falando da essência de cada um. Por exemplo, o Ruth trouxe da essência do texto de Miramês. de Miramês, né? A gente falou já de Pastorino, a gente deu uma pincelada em todos os textos hoje. Acho que no próximo, ou seria para Antônio fazer uma culminância, se ele pudesse, ou então a gente já passaria para outro tema. Não sei. Certo. No nosso calendário, nós temos mais 2 reuniões esse ano, dia 4 de dezembro, e dia 11 de dezembro. Está marcado, inclusive, seria uma confraternização, mas como não podemos nos encontrar presencialmente, né? Eu acho legal que a gente começasse o próximo tema. Sabe por quê? Porque é sobre as bodas em Caná. Seria muito legal terminar o ano estudando as bodas em Caná. O que é que vocês acham? Seria legal. Festivo, Pois é, o né? primeiro, Comemorando. exatamente, o primeiro milagre de Jesus, entre aspas, né? A primeira manifestação do Cristo, e tem o diálogo com Maria, tem os simbolismos da festa, do vinho, da transformação da água em vinho, que às vezes é mal interpretada, muitas vezes. Tem muita coisa boa. O melhor é que esse texto está só em João, né? E eu nunca estudei esse texto no NEP. Então vai ser tudo novidade. Mas aí, gente, então para fazer nossa prece final, aproveitando que eu estou com o teclado aqui, então eu sugiro fazer uma prece musicada, se vocês conseguiriam ouvir. Oba! Vocês estão ouvindo o teclado? Porque o meu microfone tá bem aqui pertinho da minha boca, mas não sei se vai pegar o. Tá dando para Tá ouvir? dando pra ouvir. Tá sim. Ótimo. Tá ótimo. Eu vou tocar a música Vestes de Amor, que fala da mulher hemorroísa, né? Com a mulher que toca as vestes do Cristo. Pra gente encerrar, pode ser? Sim. Quem me tocou
pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Oh, coisa boa. Não sei se deu para ouvir bem, gente, mas